Olá, eu sou a Cláudia Romero e esse é o Concria. E hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Como lidar com as nossas emoções? Será que a forma como nos comportamos, ela reflete nas atitudes dos nossos filhos? É sobre isso que eu vou falar hoje. Eu tô aqui com a Rafaela Gregório, que é estudante e docente na Fundação Logosófica e criadora do perfil Por Dentro da Vida. Rafaela, é um desafio lidar com as emoções, né? E como que a gente faz para lidar com esses sentimentos, com esse turbilhão de emoções e os pensamentos? Realmente, Cláudia, eu venho experimentando que esse é o grande desafio da maternidade, né? E para lidar com tudo isso, é importante conhecer a origem dessas emoções. Quais são as causas de tudo que sentimos, né? Das nossas reações. E aí, para falar sobre isso, eu preciso apresentar um conceito que o criador da logosofia, González Pecotti, nos apresenta, que os pensamentos são entidades autônomas, capazes de nos fazer agir independentemente da nossa vontade. Então é como se existissem serezinhos mentais, né, que agem em nós e muitas vezes em desacordo com o que a gente mesmo gostaria de fazer. É bem complexo isso, né? Imagina só, você fala assim, mas esse pensamento não é meu? Como que eu falei aquilo, eu fiz aquela coisa, eu tomei aquela atitude, mas ela é autônoma? Exatamente. Alguém aqui já fez alguma coisa e depois se arrependeu? Claro. Você se propõe a si mesma a corrigir o seu filho de uma maneira mais afetuosa, mais compreensiva, mais efetiva. Mas na hora que a criança tem aquele comportamento que te desafia, você explode, né? Quase como uma bombinha. Por que então? Uma parte de você quer agir diferente e outra parte não consegue. Parece uma briguinha interna, né? Dos pensamentos do diabinho e o anjinho ali falando. E é exatamente isso que acontece dentro da gente, porque existe a nossa vontade e existem as vontades dos pensamentos que a gente precisa aprender a conhecer para conseguir dominar, para fazer prevalecer a nossa vontade. E é o que eu ia falar agora, né? Quando você identifica isso, muda totalmente a chavinha, né? Muda a chave, é um processo que a gente precisa aos poucos ir aprendendo tanto a identificar a ação dos pensamentos na nossa mente, quanto a conhecer quem somos nós e qual é a nossa vontade. Porque aí a partir disso a gente começa a fortalecer a nossa vontade interna para fazer frente a essa luta. Uma coisa que eu ouvi também uma vez, até numa palestra da Logosofia, foi que a gente deveria arrepender antes de agir, né? E é difícil você ter um arrependimento antes de você... Como é que é isso? É exatamente assim. Quando a gente conhece essa realidade do mundo mental, a gente impede o erro antes dele aconteça, porque o erro tem origem na mente. Antes de agir, ele está na mente. E se a gente conhece essa realidade interna, a gente impede o erro ali e não tem a necessidade de se arrepender depois de feito. Então, por exemplo, você tá às vezes no supermercado nervosa, aí você vai xingar a pessoa, você vai falar alguma besteira, aí você fala, opa, respira fundo. Identifica aquele pensamento, leva um time aí, né? Porque... Então, na verdade, isso é uma prática e é um exercício como numa academia. Da mesma forma que na academia a gente vai fortalecendo os músculos e ele responde com mais força e vigor. Quanto mais treino você tenha feito, com a mente é a mesma coisa. Olha isso, então, gente. Não vai ser na hora do impulso que você vai vencer. Você precisa fazer um trabalho prévio de ir fortalecendo esses pensamentos do bem que vão te ajudar nessas horas. É o que a gente chama de preparo mental, né? Preparo mental. E aí, Cláudia, tem uma outra coisa importante também, porque da mesma forma que existe essa dualidade na gente, existe essa dualidade na criança. Então, quando a gente vai corrigir, por exemplo, essa criança que está se jogando no chão, a gente precisa saber que a gente precisa corrigir o pensamento na criança. Olha que difícil. Que é totalmente diferente de dizer palavras firmes né, e enérgicas para a criança. A gente precisa compreender que uma coisa é a criança e outra coisa são os pensamentos que também levam aquela criança a agir e ter comportamentos ruins. Faz toda a diferença na hora de educar esse olhar. Eu já tive essa experiência com a minha filha. Eu lembro que ela estava brava e ela começou a falar umas coisas feias e aí eu fui e falei com ela, falei assim, olha, esse pensamento não é seu. Eu joguei isso a meu favor, né? E aí ela foi entendendo, foi impressionante assim como que ela absorveu, ela me ouviu, né? Porque quando a criança tá com raiva, né, naquele sentimento de fúria, ela solta um monte de coisa. Eu te odeio, você não é uma mãe legal, aí fala um monte de coisa, né? Fala. Aí você respira, você escuta que ela fala, você deixa ela falar, e aí você fala, olha nos olhos dela, abaixa na altura dela e fala, né? Foi isso que eu fiz. Falei,
essa não é minha filha, eu não tô identificando, esse pensamento não é seu. E aí quando eu falei que o pensamento não era dela, ela deu uma respirada assim, ela, mãe, eu me arrependi. Olha que coisa interessante, né? Como que funciona, né? Exatamente, porque aí a gente se conecta com a criança, porque senão a gente se ressente com o comportamento. E bate de frente. E bate de frente, o vínculo se ressente, né? Com relação aos pensamentos, é legal também, lá em casa a gente vai sempre dando nomes próprios a alguns pensamentos mais conhecidos. É isso que eu queria te perguntar, né? Como é que você lida com essa questão? Então, com relação à identificação dos pensamentos nas crianças, a gente faz reuniões assim lá em casa para identificar. Por exemplo, a criança teve uma atitude numa festinha que já me assinalou um pensamento que a gente não tinha identificado antes. Aí a gente chegou em casa, fez uma reunião, todo mundo participa, conversa e tenta traçar juntos uma estratégia para nomear, primeiro identificar qual era aquele pensamento, nomear e juntos trabalharmos sobre aquele comportamento. Gente, e é totalmente diferente de eu me indispor com a criança porque ela não está com o comportamento que eu esperaria. Agora uma pergunta também que é importante. Por exemplo, você tem 3 filhos pequenos, né? O mais velho tem 6 anos, né? E quando você fala de fazer essa reunião, fazer essa estratégia, eles entendem isso? Porque a maturidade deles... Realmente, a inteligência da criança, ela está em desenvolvimento, né? As primeiras faculdades da mente que vêm já na criança muito desenvolvidas é a memória, a observação e a imaginação. A faculdade de pensar, de entender, de raciocinar, todas essas vão sendo desenvolvidas, daí a importância da gente explicar tudo para a criança, que é isso que vai favorecer o seu entendimento. Então, a criança de 6 anos, ela já tem total condição de compreender essa realidade dos pensamentos e agir com relação a esse conhecimento. Já os outros, o de 4 e a de 1 ano ainda não, mas o de 4, ele está começando a se familiarizar, mas é muito importante porque assim, eles não têm total maturidade quanto a gente, mas eles entendem muito e eles vão se desenvolvendo nessa compreensão. Para aí quando chegar a ter 6 e 7 anos, eles já terem uma compreensão grande da sua realidade interna. Você também tem, eu vou até falar aqui novamente, a gente já tem um vídeo aqui com ela, mas eu queria que você falasse um pouquinho, para quem não conhece, o Por Dentro da Vida, né, que é o seu projeto, onde você coloca essas reflexões. O Por Dentro da Vida surgiu de uma necessidade de compartilhar um pouco de tantas experiências que eu vivi com a minha própria transformação na educação dos filhos, muito assim com a aplicação da logosofia, da pedagogia logosófica, e também dos resultados que eu venho obtendo na educação dos filhos com a aplicação dessa pedagogia, né? Mesmo eles sendo tão pequenos, já é muito o que a gente pôde alcançar. E o Por Dentro da Vida é porque tudo está dentro, né? Por mais que seja um canal para falar da educação, compartilhar essas experiências, a causa e a origem de todas as nossas ações está dentro da gente e está dentro da criança. Para lá que tem que ser focado o olhar, né? Ai, que ótimo. Muito obrigada, Rafaela. Eu que agradeço. Então, se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe com seus amigos, com outros pais também. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. E comenta aqui embaixo também, ó, se você gostou e se quer sugerir algum tema pra gente. Obrigada e até a próxima.